A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião, sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar, lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo, espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a você, ouvinte da Rádio Clube FM. Mais uma vez, com muito carinho, nós estamos juntos aí no programa O Espiritismo está no ar. Então, vamos estudar e aprender juntos. Que Jesus nos abençoe. Meus irmãos, vamos estudar o poder da síntese. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para Clube FM através do seu WhatsApp 0 operadora 32 999327758. Para falar comigo utilize a TIM 988012675, WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Onde estiveres, lembra-te de que a vida é caminhada, atividade, progresso, movimento e incessante renovação para o bem eterno. Trabalho é o infatigável descobridor. Transpõe dificuldades, desiste da irritação, ouvida mágoas, entesoura os recursos da experiência e prossegue adiante. Quem persevera na preguiça, não somente deserta do serviço que lhe compete fazer, mas abre também as portas da própria alma à sombra da obsessão, em que fatalmente se arruinará. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando poder de síntese da mensagem das bem-aventuranças de Jesus. Gravou para sempre no coração dos seus discípulos uma declaração iluminada que indica o caminho para os céus, numa eloquência jamais vista. As bem-aventuranças, segundo Gandhi, que ele só conheceu através de um padre inglês, ele disse que poderia rasgar todos os livros do mundo, só essa mensagem bastaria para a salvação da humanidade inteira. E ele não compreendia porque os cristãos se matavam tanto em várias guerras, ao longo da história do cristianismo, com uma mensagem tão profunda. Discursos retumbantes somados à magnífica literatura muitas vezes não ecoam a simplicidade das palavras de vida eterna. Em nada nos acrescentam, não nos desenvolve o raciocínio, nem nos ampliam o sentimento, somente nos distrai a mente por alguns momentos. Palestras úteis nos levam a compreender o lugar onde estamos, perceber para onde caminhamos e o porquê. Elas nos proporcionam a perspectiva geral de tudo aquilo que nos dá um sentido existencial e um mapa mental que nos guiará ao significado de nossa tarefa na vida. Portanto, as palestras úteis são exatamente aquelas que fazem com que as pessoas raciocinem, pensem bastante a respeito da vida e que façam mudanças necessárias. Responderam os guardas: jamais um homem falou assim. Quer dizer, o próprio Império Romano, os guardas da época, ficavam assim impressionados com a maneira simples e profunda que Jesus utilizava.
A forma de expressão dos espíritos iluminados é inconfundível. Seu estilo é conciso sem excluir a poesia das ideias e expressões. Tem a arte de dizer muitas coisas com poucas palavras. O que poderia melhor definir o Sermão do Monte? Elevemos a fronte para o alto e guardemos conosco as palavras do Mestre. Nelas está contido o programa de elevação divina feito pelos aprendizes sinceros do Evangelho. Foi o que Batuíra nos orienta. A maioria das pessoas que se proclamam religiosas costumam afirmar categoricamente que a felicidade encontra-se apenas em Deus. Esquece, porém, de que o Todo-Poderoso habita em tudo, inclusive nelas mesmas. Então, por que não começar a procurá-la em sua própria intimidade? Não importa se as pessoas acreditem ou não em Deus. O fato de não o amarem ou de terem conceitos diferentes a respeito dele, em nada altera a sagrada realidade em nós. O Pai Supremo responde a cada um de acordo com sua necessidade. Encontra-se a felicidade em forma de toque divino em toda parte. Na leitura de uma poesia no buquê de Miosotis, na visita amorosa de um lar de idosos, num aroma exótico dos jasmins, na colheita de conchinhas na praia, nos gestos de ternura, são muitos os momentos em que se pode ser virtuoso. Felicidade é sentimento íntimo. Os contextos exteriores nos quais você vive apenas o ajudam a entrar em contato com esse sentimento. Já existem em sua intimidade, quer dizer, eles interpretam sua essencialidade divina. Então, está em germes em nós, as qualidades que muitas precisam ser desenvolvidas. Nós chamamos de virtudes. O homem criou a linguagem para poder comunicar-se com os outros adequadamente. Descobriu que algumas expressões lhes permitiam pensar e agir com maior precisão e organizar melhor suas emoções. Planejou palavras que ajudassem intelectualmente a cumprir certas funções e administrar seu meio ambiente. Isso é uma mensagem de Lourdes Catarine. De início, estereotipou na palavra felicidade o conjunto de satisfações dos sentidos por acreditar apenas na existência do mundo de impressões exteriores em que se movimentava. Começou a agir como se todas as pessoas tivessem essa mesma visão estática e avaliassem a felicidade por esse mesmo estreito prisma. Então, no início, sem se preocuparem com a reforma íntima. É verdade que a maioria dos seres pensa de modo semelhante acerca da palavra felicidade. Acho que a felicidade é ter bens materiais, é usufruir da vida, como se a terra fosse a única morada e que, ao findar a vida física, tudo termina. No entanto, apesar da designação comum, ela se apresenta sobre os mais variados aspectos, maneiras, situações, fatos e pessoas. Muitos acreditam que, satisfazendo suas carências efetivas, profissionais ou sexuais, se tornarão plenamente felizes. Alegria não é resultado de tudo aquilo que possuímos ou desejamos. Felicidade ou infelicidade não resultam das circunstâncias, mas dependem de sua força de vontade e determinação. Se você aceitar isso como verdade, assumindo a responsabilidade pela sua própria felicidade, se libertará das exigências, dos requisitos da sociedade superficial e da falsa importância que o mundo externo lhe impõe. A partir daí poderá encontrá-la com mais clareza e discernimento. Nós somos guiados pelo consumismo e há uma rivalidade íntima, do vizinho, do colega, do parente, do irmão, um que tem um carro melhor, e sempre fica aquela disputa. E acham que ter essas coisas traz felicidade. A felicidade está no interior de cada um de nós, independente das coisas materiais. Quanto mais crer em sua voz do coração, tanto mais nitidamente ele falará com você. Olhando para dentro de si mesmo e analisando sua essência divina, que nunca falha nem se altera, você encontrará realmente a verdadeira alegria de viver. Mais uma vez, um convite à reforma íntima, a mergulhar para o seu interior. As palavras de consciência desperta compartilham
e repartem seu contentamento. Aprenderam a amar os outros porque amam a si mesmas. Desfrutam o tempo de forma singular, seus gestos de benevolências se estendem tanto aos seus semelhantes como a si próprios. As violetas, desde os tempos mais antigos, foram celebrizadas nas poesias, fábulas e narrativas. Shakespeare sempre as citava com admiração. São muito estimadas por seu aroma delicado, fazendo alusão às violetas e a sua fragrância, poderíamos dizer, em sintonia quase que perfeita, que a felicidade é o perfume de Deus. Então, lembremos dessa mensagem, que a felicidade é o perfume de Deus. O homem livre não precisa dominar outras criaturas, porquanto a liberdade é um sentimento oposto ao desejo de mando. Os dominadores são aqueles que não conseguem sentir-se valorizados como pessoa, a não ser quanto estão dominando os outros. Quem é livre realmente não pretende ser mestre de ninguém. Descobriu que não é tão pequeno quanto pensou, nem tão admirável quanto gostaria de ser. Simplesmente resgatou a ideia de que é a principal autoridade em seu mundo íntimo e não no mundo dos outros. Esta é a autêntica liderança. O ser liberto faz sua caminhada evolucional sabendo que a própria existência depende exclusivamente de sua autocompreensão. Entendeu que na cidade da vida, quando pensamos estar subindo a rua da felicidade, às vezes podemos estar descendo a ladeira da decepção. Há diversas formas de se atingir uma liderança. Descreveremos apenas duas, para que você possa discernir a situação que vivencia: a do líder nato e a do líder calculista ou produzido. O líder natural é criativo e engenhoso, traz das vidas passadas um manancial expressivo de experiências e conhecimentos. Essa liderança vem revestida de carisma, organização e equilíbrio na capacidade de comando. Identifica-se com os ideais de um grupo e os representa bem. É forte e objetiva, inspira confiança, pois sempre está segura do que realiza. Talvez possamos fazer uma analogia entre os líderes natos e Íris, a mensageira dos deuses gregos. Ela, segundo a mitologia, aparecia para os mortais em forma de arco-íris. Esses líderes também são arcos coloridos e iluminados, fazem uma ponte entre a terra e o céu. De modo geral, estão ligados a famílias espirituais que lhes dão ampla assistência do plano invisível. Realizam incansavelmente uma tarefa de amor em consonância com as altas esferas a que se acham vinculados pelas leis de afinidade ou simpatia. Aprenderam a ouvir para auxiliar, sem a presunção de resolver. Entendem em profundidade a função da dor e mantêm a fé sempre renovada. Possuem um bom humor extraordinário pelo fato de, tentando cumprir proveitosamente sua missão terrena, se acharem bem consigo mesmos. Jesus Cristo é o exemplo magno da autêntica liderança. Considerado o líder dos líderes, reformou as regras religiosas e sociais da época, iluminando a terra com sublime mensagem. Os que saem dos padrões rigorosos do convencional e que impulsionam o progresso da humanidade. O líder nato é original, ou seja, é ele mesmo, não copia ninguém, não se limita a seguir caminhos já percorridos, tem a capacidade de elaborar concepções novas e encontrar soluções inéditas para antigos problemas. A par disso, participa ativamente de todas as realizações da casa espírita, recebendo sempre com simpatia e sensatez quaisquer críticas ou sugestões destinadas ao aprimoramento das tarefas. Os líderes calculistas ou produzidos muitas vezes são homens dominados pela paixão do comando e da autoridade. Valem-se da força e do discernimento que os líderes natos lhe emprestam, depositam sua segurança neles e não em si mesmos, vivem à sombra das opiniões. O líder produzido assemelha-se à flor de lis,
Vaidosa, porque era usada como emblema dos reis da França. Cresce lançando seu olhar superior para as outras flores que a circundam, como um rei olharia para os seus vassalos. Comumente, encontra pessoas imaturas que o acompanham. É manipulador, mexe os cordões de suas marionetes, usando-as em benefício pessoal e fazendo-as viver como robôs, sem vontade própria. Seus adeptos acreditam ser idealistas e autodeterminados, não se dando conta de que, por detrás das cortinas, existe alguém guiando o espetáculo, onde a estrela não é o ideal espírita cristão, é ele mesmo. Esses seguidores desavisados são flores frágeis, medrosas e sem resistência. Entrelaçam-se como trepadeiras nos outros, buscando segurança e equilíbrio. Os líderes produzidos, que se utilizam do poder de persuasão por meio de uma voz meiga e amistosa, são paternalistas, querem arrumar e resolver problemas que não são de sua competência, demonstrando empenho oportunista em relação ao bem-estar das pessoas. Instigam seus simpatizantes contra o inimigo imaginário, pensando assim obter união da equipe que dirigem. Quando manipulamos o outro, atraímos para nós sua vida. Ele passará a fazer parte de nosso destino, como todos os seus problemas e necessidades. Dessa forma, são criados muitos elos entre pessoas que não têm afinidade, resultando disso situações complicadas e convivências desastrosas. Esse tipo de liderança imita quase sempre outra, que atingiu o êxito que ela pretende alcançar. É severa condenadora. Somente aceita as velhas interpretações com as quais está acostumada, não consegue vislumbrar conceitos inovadores nem criar situações novas. As rivalidades começam em muitas circunstâncias quando admiramos alguém e não conseguimos ser como ele. A discórdia inicia-se não por causa da antipatia, mas porque essa pessoa é um espelho onde vemos o que gostaríamos de ser e não o que somos. Você me pergunta como deve entender tudo isso. Eu lhe peço que compreenda que você participa de um grupo de seres humanos em busca de crescimento, não de uma assembleia de anjos. Tenha como ponto pacífico a condição humana e encontre o lado positivo em todas as ocorrências e situações que a vida lhe apresentar. As maiores oportunidades de aprendizagem surgem em nossa vida disfarçadas em desafios e dificuldades. Não se atenha de forma exclusiva à crítica. Lembre-se de que dias sombrios surgem ocasionalmente, mas no final podemos retirar as vantagens do entendimento. Sabemos que o ser humano está em constante processo de aprendizagem. Em vista disso, todos podem aprender a liderar convenientemente. A poda, o corte de uma haste floral, embora pareça não seguir nenhuma regra, deve ser feita próxima ao tronco de onde a haste surgiu. Corte a haste das intrigas e das maledicências de sua vida. Observe as pessoas e analise os fatos. Veja por si mesmo a fragilidade dessa situação. Examine os pontos fortes e os fracos. E dessa maneira encontrará um denominador comum em sua equação existencial. Com essa conduta, você terá subsídios bastantes para tomar uma decisão prudente e sensata. Aceite o fato de que você é médium e de que sua sensibilidade é algo muito precioso em sua vida. Estamos falando de o dom de expressão. Sensitivos podem, na presença dos outros, experimentar diversas impressões inexplicáveis sob o ponto de vista físico, mas espiritualmente compreensíveis, porque possuem uma constituição orgânica específica para recebê-las e transmiti-las com certa facilidade. O corpo astral dos médiuns capta, através dos sentidos, são os radares invisíveis, todo tipo de energia emanada de outras pessoas ou lugares. A sintonia que se estabelece do encontro com essa mensagem energética de seres e de forças inesperadas e às vezes completamente desconhecidas é que causa esse tipo de fobia e ansiedade. Em vista disso, procure criar um espaço vibracional a seu redor, uma câmara de proteção na qual você possa abrigar-se sempre que for preciso.
Busque também desenvolver sua vida mental com a oração, leituras e meditações, examinando as correntes de pensamento, comparando ideias. Nunca queira ser mais, nem se sinta menos que os outros. Você é tímido porque não reconhece seus verdadeiros valores, nem aceita suas limitações. Quanto mais sufocar sua essência, mais aumentará sua timidez. Uma pessoa autêntica é espontânea, por isso cativa muito mais do que se usasse diversas artimanhas. É da lei da natureza. A flor se expressa através do perfume, os pássaros pelo canto, as árvores pelos frutos, o arco-íris pelas cores. A vida é a divina expressão de Deus. O que é manifestado no exterior reflete o que ocorre no imo da própria alma. Os seres humanos têm grande necessidade de se exprimir por gestos, palavras, sentimentos. Na autoexpressão ocorre uma mostra explícita da individualidade. Quanto mais consciente for a criatura, mais espontânea e desenvolta será sua atuação. Se você colocar obstáculos ao dom da comunicação, dote natural do ser humano, será chamada de pessoa sem eco. Não quer dizer que para se fazer entender precise ser superdotada, mas simplesmente que se exprima da melhor maneira possível. Vale muito a chama de uma vela na escuridão. Na religião dos antigos gregos e romanos, eco era a divinização do fenômeno acústico. Juno, senhora do céu e da terra, a esposa do deus Júpiter e filha de Saturno. Um certo dia, Eco, famosa pela arte de conversar, foi convocada por Júpiter para que entretivesse Juno. O poderoso deus queria ter mais liberdade e tempo para descer à terra, pois dessa forma se livraria do controle ciumento e possessivo da esposa. Eco obedeceu à ordem do soberano dos deuses, mas o estratagema foi descoberto por Juno. Enfurecida, voltou-se contra a pobre jovem e castigou-a impiedosamente. Privou-a de seu bem mais precioso, o dom de se expressar, ordenando: tu não farás da palavra senão um uso reduzido. Seria permitido a Eco somente repetir as palavras alheias e nunca mais poderia comunicar seus sentimentos e emoções a ninguém. Apavorada com a terrível maldição, Eco, diante da vingativa deusa, ainda tentou dizer alguma coisa em sua defesa, mas de sua garganta nunca mais saiu som algum. A bela moça, inesperadamente silenciada, abandonou a morada dos imortais, chorando o seu triste destino. Caiu numa tal desventura que só lhe restaram os ossos, transformados em penhascos e cavernas. Dela apenas restou a voz como efeito sonoro. O castigo que Juno deu a Eco, você está dando a si mesma. A relação da divina providência com o ser humano é semelhante a uma mãe embalando o filho nos braços. Ela sorri, fala, canta para ele, sussurra-lhe 1000 palavras ao ouvido, envia-lhe inúmeras mensagens através dos gestos e da tonalidade da voz. Assim também se processa o diálogo do Criador com suas criaturas. Portanto, deixe que se manifeste a inspiração que há em você. Ela é como a névoa da manhã a espalhar-se em sua atmosfera espiritual. Você, como todas as outras pessoas, é rica de inspiração. Para identificá-la, basta que abra as comportas da alma. Toda timidez é formada pelo desejo de agradar e pelo medo de não o conseguir. É produto do orgulho e não da modéstia. Porque ninguém consegue controlar o corpo por completo. O corpo não mente, mesmo que você procure esconder seus verdadeiros sentimentos por meio de atitudes artificiais. A expressão corporal denunciará sua impostura. Transmita as melodias do sentimento e os musicais da intuição. Eles estão presentes no concerto de sua própria vida. A mesma força que você utiliza para conter seu dom de expressão é a mesma para soltá-lo na comunicação espontânea. Muito bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. O que mais sofremos no mundo? O que mais sofremos no mundo não é a dificuldade, é o desânimo em superá-la. Não é a aprovação, é o desespero diante do sofrimento. Não é a doença, é o pavor de recebê-la. Não é o parente infeliz, é a mágoa de tê-lo na equipe familiar. Não é o fracasso, é a teimosia de não reconhecer os próprios erros. Não é a ingratidão,
é a incapacidade de amar sem egoísmo. Não é a própria pequenez, é a revolta contra a superioridade dos outros. Não é a injúria, é o orgulho ferido. Não é a tentação, é o desejo de lhe experimentar as sugestões. Não é a velhice do corpo, é a paixão pelas aparências. Que pontos de vista interessantes. Perceber que o pior problema está na carga de aflições que criamos, desenvolvemos contra nós mesmos, e não no problema em si. A maneira como encaramos qualquer situação é que dá a real dimensão da problemática. Alguém poderá dizer, mas a realidade é uma só. Um câncer na família é um câncer e pronto. Doença é sempre motivo de sofrimento para todos. Sem dúvida, a dor existe e nos faz sofrer. Sofre quem a sente e quem está ao redor. A questão está na forma como encaramos a experiência. Se há revolta, indignação, ou se conseguimos enxergar o fenômeno como um momento de aprendizado. Lembremos, a dor não é nossa inimiga. Ela é mecanismo de educação. Sofrer é da natureza. Assim, poderemos enfrentar a doença de frente, com maturidade, perguntando o que ela veio nos dizer, ou simplesmente sair correndo dela, gritando como loucos. Essa é a diferença. Perceberemos que são maneiras bem distintas de sofrimento. Portanto, o que dá o tom do sofrimento em nossas existências está em nós mesmos e não fora de nós. Vejamos o extremo disso, que nos conduz para o desespero, a desesperança. Se falarmos do transtorno da ansiedade, vejamos quanta aflição quando o nosso emocional se volta para ameaças que não existem na maioria das vezes. E quando são reais, não tem aquele tamanho que criamos ou imaginamos previamente. Quanta aflição vivenciamos antecipando o acontecimento que pode nem chegar. E quanto desânimo nos assalta ante um percalço de maior dimensão, uma tarefa mais complicada. Chegamos a expressar: nossa, dá um desânimo só de pensar em começar. Agindo dessa maneira, sabotamos a nós mesmos. Criamos todo um filme em nossa mente. Criamos os monstros, tornamos aquilo intocável. E, naturalmente, o desânimo aparece ameaçador. O que mais sofremos no mundo é a expectativa, a imaginação prévia, o pré-julgamento, essa forma rasa de analisar tudo e todos. O que mais sofremos no mundo é a cabeça vazia, desocupada, que abre espaço para pensamentos negativos. Pois aquele que está sempre no trabalho, sempre produzindo, não encontra momentos para elucubrações absurdas. Precisamos educar a mente, precisamos educar os pensamentos. Muito do que pensamos não corresponde à realidade. E muita realidade pode ser diferente com um pensar diferente. Pensemos nisso. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, agradecemos por tudo que nos destes nos dar. Sempre essa grandiosa oportunidade de trabalho no bem, exercendo a função de divulgadores de sua sábia doutrina, levando essa mensagem aos diversos rincões brasileiros, trazendo consolações para os ouvintes. E essa paz possa ser estendida também a todos aqueles que sofrem, Senhor, que passam por privações, provações dolorosas, são necessárias muitas vezes para o crescimento espiritual. De qualquer forma, Senhor, pedimos a sua intervenção através dos benfeitores espirituais para que amenize um pouco o sofrimento dos homens na terra. Muita paz, e assim seja. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Eu te agradeço, Pedrosa, da mesma maneira, pela oportunidade de participar do programa de hoje. Junto com você, estaremos dispostos a outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos pela companhia. Tenham todos uma boa noite, muita paz. Que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil
do exterior, aos nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos